Olá, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou a Sónia Moutinho e gostava de me apresentar. Então, eu desde sempre que vivi muito da minha pele para dentro. O que é que eu quero dizer com isto? Antes de eu conseguir estar pronta para me expressar, antes de eu me sentir pronta para revelar quem eu era de verdade, eu vivia muito aquilo a que eu posso chamar uma vida interiorizada de mim para mim mesma. Vivia as minhas dores comigo, vivia as minhas alegrias comigo e era como se o mundo fosse um sítio muito inóspito, fosse um sítio muito, como é que eu hei de dizer, um sítio difícil de se habitar para mim. Era um sítio muito denso. Eu senti sempre o mundo de fora como um mundo muito denso. Mas eu percebi uma coisa. Eu percebi que não era o mundo que era denso. E porque vivi sempre muito interiorizada, eu fui percebendo que essa densidade existia dentro de mim. Então, se queres saber um pouquinho mais da minha história, fica comigo, acompanha-me, coloca o teu seguir, não é? O sininho, coloca o seguir, subscreve o canal e assim vais-me acompanhando nesta viagem pelos mundos de dentro, que na realidade são os mundos de fora, porque tudo começa e termina em nós. Então, eu tive sempre um sonho, acalentei sempre um desejo dentro de mim, que era a compreensão, o entendimento do que é que eu estava aqui a fazer. Porque eu nunca compreendi o que estava aqui a fazer e como o mundo era um lugar muito denso, muito estranho para mim, aquilo que eu sentia e desde pequenininha, desde lá de trás, eu tenho essa memória muito presente e muito fresca. Eu sentia que eu tinha sido colocada aqui, esta não era a minha casa, este não era o meu lugar, a família que me tinha sido atribuída não correspondia à familiaridade que eu queria sentir e eu não sentia. Então o mundo era um sítio muito complicado de se habitar. Há um momento, um episódio na minha infância em que eu posso pontuá-lo como um momento em que eu deixei de acreditar num mundo afável e num mundo amoroso. Foi um episódio pessoal, muito íntimo e que teve a ver com algo que eu vi. E esse algo que eu vi fez com que esse episódio em específico acimentou este sentimento que eu já trazia, que eu já tinha, de que o mundo era um lugar estranho de se habitar. Porque se eu estava a viver aquilo, se eu estava a ver aquilo, tudo aquilo ainda que eu considerava amor, de onde vinha o amor e onde existia o amor, que é nos nossos pais, através da nossa mãe e do nosso pai, não é? E este episódio em específico aconteceu com o meu pai. Então foi aí que o meu castelo ruiu, que é, então estas pessoas em que eu considerava que eu as tinha como a expressão de o amor máximo por mim, então isto aconteceu, eu estou a ver isto, não é? Eu estou a viver isto. Eu elejo esse momento da minha infância como aquele momento choque em que eu dou de cara a cara com esta coisa de não é através, neste caso do meu pai, o amor, não é? Ele representava para mim o amor, não é através dele que eu tenho este sentimento, esta emoção de amor, eu não vou ter de mais nada, de mais lugar nenhum e de mais ninguém. Então nós vamos nos construindo através também destes choques que nós temos
e destas vivências que nos vão sendo promovidas. E uma coisa eu fui aprendendo, que é os choques e os momentos traumáticos da nossa vida acontecem sempre através de um encontro. Então, é também através de um encontro que nós recebemos a cura. E a cura veio mais tarde, através também de um encontro. E é assim, de encontro em encontro, nos vamos curando, porque na realidade estamos todos aqui para sermos espelhos um dos outros e espelharmos as nossas dores uns nos outros, porque é através disso que nos vamos reconhecendo, nos vamos reconectando com aquilo que somos. O meu sentimento mais profundo que eu tinha não era eu quero ser isto, ou quero ser aquilo, ou quero desempenhar esta ou aquela profissão. Aquilo que eu sempre alimentei dentro de mim foi: eu quero ter mais clareza, eu quero ter mais entendimento daquilo que eu estou aqui a fazer. Quem sou eu? Eu era jovem, eu recordo que eu olhava para as coisas e tentava ver para lá delas. Eu ouvia uma pessoa a passar na rua, eu queria ver para lá daquilo que era aquela pessoa que se apresentava. Eu olhava para os meus pés, eu queria perceber o que é que estava para lá daquilo que eu estava a ver, que eram os meus pés a andar. Eu sempre tive esta forma muito subjetiva de sentir a vida e de sentir o mundo. E é esta forma de sentir a vida e de sentir o mundo que eu quero trazer aqui para este lugar. Se nós nos agarrarmos só àquilo que os nossos 5 sentidos apreendem, nós temos uma experiência aqui, neste mundo, muito pouco feliz. É uma experiência muito superficial, muito à tona da água. E as maravilhas da vida, elas mostram-se, elas revelam-se para nós quando nós submergimos, quando nós mergulhamos para o fundo, quando nós percebemos o que é que está para lá daquilo que vemos, para lá daquilo que cheiramos, o que é que está para lá daquilo que ouvimos, o que é que está para lá do silêncio que fazemos. Então, é neste cair de véus que a vida se apresenta no seu máximo esplendor e nós damos cara a cara com a magia, que é a magia da vida que está disponível para todos. Então, aquela clareza que eu pedia, que eu desejava muito, eu fui crescendo e ela foi chegando. Eu recordo que chegou de uma forma assim muito ténue até uma certa altura, mas eu posso rotular esse como o meu primeiro despertar. Foi assim de uma forma mais intensa, veio através de um encontro, de um primeiro encontro, que depois de eu procurar através da medicina tradicional entender algumas coisas que me aconteciam. Foi de facto um homem da medicina, da ciência, que olhou para mim, que me disse que eu tinha que descobrir algo sobre mim e era algo inato e era algo que eu trazia e eu tinha que descobrir, porque esse quê tinha-se revelado em um dos workshops que eu fui fazer com esse psicoterapeuta. Ele não era meu psicoterapeuta. Eu na altura não fazia psicoterapia, não fazia terapia, mas fui fazer um workshop com este psicólogo. E portanto foi nesse workshop que algo aconteceu e foi através desse primeiro despertar que eu comecei de uma forma consciente este caminho a que eu considero o caminho dentro. Já lá vão muitos anos, foi em 2004. Então foi nesse primeiro encontro que eu talvez tenha encontrado o primeiro raio de luz. E depois voltei a ter um outro raio de luz em 2007, também num encontro. E essa consciência chegou. Esse entendimento que eu sempre pedi era a consciência. A consciência que eu gostaria de ter sobre todas as coisas.
a clareza que eu gostaria de ter sobre todas as coisas. E essa clareza foi vindo. E foi vindo porquê? Porque nós, de alguma forma, como estudantes deste fenómeno que é a vida, eu considero-me uma estudante deste fenómeno que é a vida subjetiva, a vida que vai para lá, para além daquilo que nós vemos. Então esse estudo foi-se mostrando para mim, foi-se manifestando e eu fui-me tornando cada vez uma melhor aluna, porque eu tive cada vez mais sede de me aprofundar. E foi nesse aprofundamento que eu fui descobrindo coisas maravilhosas. Então, se faz sentido para ti, fica aqui comigo, neste canal, que vai ser um cantinho nosso. E com o tempo descobri uma ferramenta que é a ferramenta que tem a ver com a minha alma, que é considerada a nova psicologia, a quarta força da psicologia, que é a psicologia transpessoal, que é a psicologia que vai para além destes tais 5 sentidos. Então é a área através da qual eu levo aquilo que eu venho aprendendo e partilho aquilo que eu venho aprendendo. Então fica comigo e até já.